Vocês que chegaram agora, boa noite. Nós já vamos iniciar a aula de hoje e nós vamos começar do slide que nós paramos na nossa última aula. Só recapitulando, né, nós terminamos de falar sobre o comportamento, boa noite, Fred, o comportamento que é adotado em termos comerciais, né, e nessa reflexão que nós fizemos, muitos de vocês deram depoimento falando, né, de que fatos, né, que nós relatamos e da forma com que a gente enxerga realmente isso, hoje é o que mais acontece em termos de classificação comercial, e não falando que é um problema, que, ou melhor, não criticando, não falando que está errado ou que está certo, mas falando dos fatos que nós enxergamos, né? E aí a gente já parte para a reflexão sobre a instrução normativa número 8, que foi publicada em 2003, e essa instrução normativa, ela traz o regulamento técnico, que é o que está marcado aí em vermelho, né? O regulamento técnico de identidade e de qualidade para a classificação de café beneficiado cru, né? Então, há esse documento ali, né? Que coloca em vigência a classificação oficial brasileira, COB, né, que é esse regulamento técnico que nós já começamos a falar na aula anterior. E isso aí, pessoal, é a última documentação, é a última regulamentação que nós temos para a classificação do café verde, do café cru, verde não, desculpa, do café cru, tá? Café beneficiado, grão cru aqui no Brasil. Bom, e a classificação, a COB, ela traz tanto questões relacionadas à classificação sensorial, quanto questões relacionadas à classificação física. Tá? Deixa eu abrir ela aqui primeiro, antes de nós passarmos. Eu vou projetar a COB aqui só para mostrar para vocês. Esse aqui, o que está projetado aí para vocês, é o documento na íntegra, né? Traz aqui a publicação, né? A fala do ministro, naquela ocasião, Roberto Rodrigues, e traz o anexo, né? Aprovar o regulamento em anexo. Então, o anexo é o regulamento técnico de identidade e de qualidade para a classificação do café cru, do café beneficiado grão cru. E ela vem com várias informações que são interessantes, ela vem detalhando, né? E existem várias definições aqui, existem vários alinhamentos técnicos dentro da COB. Tá? Então, não é só a questão técnica da classificação em si, ela vem fazendo a conceituação, vem fazendo, por exemplo, aqui, ó, definição do produto. Entende por café beneficiado grão cru o endosperma do fruto de diversas espécies do gênero Coffea. O endosperma é a parte que compõe o fruto, é o corpo da semente que está dentro do fruto. Então, só lembrando, exocarpo, mesocarpo e endocarpo. Casca, mucilagem, pergaminho. Dentro do pergaminho tem o espermoderma, que é a película prateada, o endosperma, que é a semente propriamente dita, e o embrião. Então, ele vem e faz a definição. E qual produto que está sendo classificado? O regulamento está para qual parte do fruto? Para qual produto? O endosperma do fruto. Aqui é o grão de café propriamente dito. Para arábica e canéfora. Tá certo?
E aí ele vem trazendo alguns conceitos muito interessantes, essa parte aqui é bem legal. Eles explicam o que é umidade, o que é matéria estranha, e aí vem detalhando, né, os termos, para deixar bem claro em termos de classificação. Então ele fala aqui, o que é o grão preto? Um exemplo, né? O grão preto é o grão ou pedaço do grão de coloração preta opaca, que é muito diferente do grão preto verde, que é um grão preto, porém que apresenta coloração brilhante, devido à presença da película prateada, que a película prateada nada mais é para nós o nome popular, o nome comum do espermoderma, que é uma parte que compõe a semente, que está por dentro do pergaminho, né? Que é o endocarpo. Então é muito importante dar uma analisada, dar uma lida nesses conceitos, para que a nossa discussão adiante não gere confusão. Por exemplo, existe um termo aqui que eu vou achar ele. Olha aqui, ó, grão verde. Isso aqui é uma questão que vale a pena refletir. Porque pela COB, grão verde é o grão imaturo. Pela COB, o grão verde é aquele proveniente, né, aquele grão de café defeituoso que é oriundo de um fruto de café colhido ainda em estágio verde, ou verde cana. Então é um grão imaturo, com película prateada aderida, com suco ventral fechado, ou seja, ele está ainda mal granado, ele ainda não completou a granação, e de coloração verde em tons diversos. Por que eu estou falando dessa terminologia? Como que o mercado internacional chama café cru? Alguém sabe? Quando no mercado internacional eles tratam do grão de café cru, como que eles chamavam? Exportação de café cru ou exportação de café verde? Verde. Exportação de café verde. Exatamente. Então, isso é uma questão que a gente tem que ter o entendimento. O verde, nós já estamos falando dois usos da palavra verde. O verde como defeito, grão verde, defeito. Exportação de café verde, que nós entendemos como exportação de café cru, que a linguagem internacional chama. E existe ainda mais um uso do verde. E nós vamos falar da coloração. O café, ele tem a cor esverdeada. E ele não é defeito por ser esverdeado. Então nós temos que ponderar isso. Por isso, essa parte inicial da COB, que fala da conceituação, é extremamente importante que vocês façam uma observação nisso. Existem termos que é muito importante, né? É muito importante que vocês já tenham isso aí definido para que não gere confusão no momento de a gente classificar, no momento de a gente conversar sobre isso, né? Café em coco, café em pergaminho. O café em pergaminho na COB, na classificação, ele é chamado de marinheiro. Ele não é chamado café em pergaminho. A presença de grãos de café ainda em pergaminho num lote de café beneficiado, ele é chamado café marinheiro. E é um defeito grave, extrínseco grave. Tá? Então, isso aqui, essa primeira parte, ele é muito importante que a gente entenda. Tá? Por exemplo, existe uma questão muito importante com relação ao formato dos grãos. Existe aqui, ó, o grão triângulo. O grão triângulo, deixa eu ver se eu não vou conseguir desenhar ele para vocês agora, mas vocês vão conseguir me entender. O grão de café, normalmente, vejam aqui a minha imagem na câmera. O grão de café, normalmente, ele é feito por duas sementes. Então, você tem duas sementes com a parte arredondada, que é a cafundinha do grão, e a parte reta. Então, ele é assim, ó. É assim. Uma parte chata, uma parte reta, uma parte redonda. E o outro também da mesma forma. Então, ficam, normalmente,
em torno de 90% dos frutos de um cafeiro normal, vamos dizer assim, uma cultivar registrada, em torno de 90% dos frutos tem duas sementes nesse sentido. Em algumas situações, esse café é chamado de grão chato. Chato por conta dessa parte achatada aqui. Quando se tem um fruto, ele é redondo. Perdão, uma semente no fruto, ele é arredondado. Ele é chamado de grão moca. E existe ainda esse grão triângulo, que está marcado aqui, ó. O grão triângulo, ele é formado por uma semente um fruto que possui três sementes. Então tem um grão de café, um segundo e tem um terceiro, em formato meio de pizza, meio triangular. É como se fosse uma pizza dividida em três pedaços. Então esse grão triângulo, ele não é considerado defeito. Da mesma forma que o grão moca não é considerado defeito. Então, se a gente achar aqui a descrição, eu acho que não vai ter grão moca aqui, nessa descrição. Vai ter descrição lá na granometria. Aqui não vai ter, não. Deixa eu ver. Não, não tem. Eles não são defeitos. Aqui ele fala que o grão triângulo é um grão de formato triangular por ter se desenvolvido no fruto três ou mais sementes. Então, são situações que ficam muito claras para nós. Um outro entendimento. Grão melado. O grão melado, qual que é o nome que esse grão de café recebe na classificação comercial? Classificadores de café chamam o grão melado de quê? Fox Bean. Fox Bean, exatamente, Sueli. Aqui está dizendo, grão perfeito. Tendo, entretanto, a película do espermoderma, ou seja, a película prateada, aderida devido a fatores climáticos e coloração marrom, ligeiramente avermelhada. Então, a COB já traz aqui que o grão melado é um grão perfeito, porém com algumas manchas na película prateada. Provavelmente por conta de modificações na cor pela presença da mucilagem em café natural. E eu já vi muito isso acontecer em café que toma chuva. Café que já está parcialmente seco com a casca desidratada e ainda recebe uma chuva. Tá? Gerência Guarani Eco Resort. Vamos lá. Boa noite. Quem é Gerência Guarani Eco Resort? Cadê essa inscrição? Gerência Guarani Eco Resort é quem? Pois é, Ana Paula Brito. Eu loguei Entendi. no trabalho, desculpa. Oi? Eu loguei sem querer no login do meu trabalho, desculpa. Entendi. Você, por favor, você pode logar pelo seu login, Ana? Sim, tudo bem. Obrigado. Bom, então, nessas reflexões, eu falo novamente, é extremamente importante que vocês tenham um entendimento do conceito. Tá? Um entendimento do conceito. Existe, por exemplo, uma outra questão que a gente precisa conversar. Nós precisamos chegar num ponto de equilíbrio. Grão-cabeça. O grão-cabeça, ele é a formação de dois grãos que estão imbricados, formados dessa maneira aqui. Ó. Então, o grão-cabeça, ele vem da seguinte formação. Por exemplo, nós temos um café chato. Isso eu estou falando lá em classificação física, que nós vamos falar mais uma vez. Só estou exemplificando a importância de conhecer conceito. O café chato são duas sementes por grão, e eles se formam assim. Tá? Perdão, duas sementes por fruto, e eles se formam assim. O grão-cabeça, grão composto por dois grãos imbricados. Então, veja bem, esse cara, ele não se forma perfeitamente.
ele se forma assim. Um grão de café abraça o outro. E ele forma um grãozão grande, um grão de cabeça. Maiorzão assim. Porque dentro de um, existe um dentro e existe um envolvido por fora. Aí veja o que a COB diz. A COB diz o seguinte: o grão-cabeça é o grão composto por dois grãos imbricados. Isso é imbricação. Envolvidos, um envolve o outro. Tá? Dessa forma. Oriundos da fecundação de dois óvulos em uma única loja do ovário. Né? Então não se formam as duas sementes, são dois óvulos fecundados dentro de uma loja. E o fruto tem duas lojas, normalmente. Então já há um problema de formação aí. Não será considerado defeito, a menos que se separe. Oi, Ana, seja bem-vinda. Não será considerado defeito, a menos que se separe, dando origem à concha e ao miolo de concha, e nós vamos entender o que é a concha e o que é esse miolo de concha. Mas veja bem, ele é formado pela fecundação de dois óvulos em uma única loja, se forma dois grãos imbricados, mas não é defeito, a menos que se separe. Mas vocês, o que nós podemos pensar? Será que esse grão de café-cabeça, ele é um grão normal? Então, são perguntas que nós temos que ter a partir dos conceitos que estão na COB. Tá? Então, essa primeira parte aqui é muito importante, nessa parte de conceituação, é muito importante que vocês façam uma leitura, né? Façam uma leitura visualizando isso aí, pesquisando. Eu vou mostrar algumas fotos, para que isso fique claro em termos de conceito, para que a gente possa chegar num denominador comum na hora de classificar o café. Pois não, Eduardo? Um pensamento meu aqui. Quando você vai classificar o café físico, é melhor você catar esse defeito, tirar esse defeito, com o cabeça no caso. Por quê? Vamos supor que você passe ele. Tem um número quantitativo de grão-cabeça. Você passa ele para frente. Ele choque, vamos supor que ao transporte, assim, tem algum choque mecânico, alguma coisa, ele vai originar dois defeitos futuramente. Ou eu penso errado dessa forma? Então, eu tenho uma visão muito... Eu me preocupo muito com essa questão do grão-cabeça. Para mim, ele é defeito. Tá? E aí, veja bem, uma outra situação. Eu entendi o que você disse, concordo com a questão da gente entender que ele é um defeito. Grão melado. Café melado. É defeito ou não, pela COB? Não. Não é. Está escrito aí, grão perfeito. Mas quem de vocês trabalha com rebenefício? Ellen, mas quem trabalha com rebenefício? Tem mais alguém? Ou trabalha com rebenefício, ou já fez rebenefício de algum lote de café, sabe como que funciona a segmentação do rebenefício? Nós já conversamos na disciplina do semestre passado, mas vou fazer a pergunta mais específica. Quem de vocês conhece o trabalho de uma eletrônica, uma separadora, uma classificadora de café por cor? Eu, Zé. Sueli conhece. Mais alguém além da Sueli? Sueli? Já vi. Já viu também, né, Gustavo? Muito bem. Sueli, você que conhece o rebenefício, que conhece uma classificadora por cor trabalhar, o grão melado dificulta o trabalho ou facilita o trabalho? Ele dificulta mais o trabalho, Zé. Ele dificulta e muito. E também tem uma questão, Zé, eu não sei se eu estou errado. Você tem que olhar muito o café. Você tem que observar se o Fox Bean está representando a amostra, né? Às vezes, a amostra de 100 gramas, você tira 10 grãos de café. E quando passa na eletrônica, a gente, pelo que eu vejo o pessoal trabalhar lá, a gente pede para apertar um pouquinho só na cor. Vamos supor assim, às vezes um café fermentado, ele vai com um café mais que tem película mais escura, um vermelho, marrom. Você não pode tirar muito,
Mas dependendo de um café verde, esverdeado, você pede para tirar, para apertar um pouquinho. Aí você vai de acordo com o café. Não sei se eu estou errado. Não, é exatamente aí. A gente não pode. Se a gente for separar o grão melado, o Fox Bean, na classificadora, nós vamos tirar muito grão que não é defeito. Mas ele é um problema, por quê? Porque quando você olha na mão, vai fazer uma classificação na mão, ele não é defeito. Então o classificador não separa. Mas na hora de preparar esse lote, a eletrônica separa. Ou seja, quando vai maquinar esse café, você tem um café residual em muito maior quantidade do que aquela que foi estabelecida na mesa manualmente. Porque é difícil regular uma máquina para poder tirar um ardido e não tirar um melado. Então, isso gera algumas dificuldades em termos de preparo desse lote, em termos de rebeneficiamento. Tá? Em especial, cafés fermentados. Isso gera uma dificuldade muito grande, e eu vejo que isso é uma das maiores limitações para o preparo de grãos, de lotes de café fermentado. Aí, dependendo até do café, da amostra, a empresa considera como ardido. Isso. Aí tem muita dificuldade, você acaba perdendo café, porque eles têm que tirar os defeitos de estado que eles falam, né? Que é o PVA preto, verde e ardido. Então, dependendo do café, e aí tem muita dificuldade, sim. Então, crianças, essa que é a reflexão com relação à cobre. Sabe, existem algumas coisas que são bastante detalhadas, existem coisas que têm que ser melhoradas. Eu sei que tem uma comissão já trabalhando com isso. Tá? Então, aí vem aqui, o item 3 era conceito, o item 4 é classificação. Então, fala aqui de categoria, subcategoria, grupo, subgrupo. Então, tudo isso vem espécie, formato e granometria na subcategoria, aroma e sabor, grupo, subgrupo, bebida, cor na classe e qualidade e tipo. Então, eles fizeram um encaixe, né, da classificação do café segundo esses itens que aí foram detalhados. Categoria, de acordo com a espécie, né, canéfora, arábica e canéfora. Subcategoria, formato e granometria, ou seja, se é chato ou se é grão-moca. Então, ele vem falando se é chato, graúdo, médio, miúdo, se é moca, graúdo, médio, miúdo. Explica como funciona a questão da bica corrida, que nós vamos detalhar. Então, eu estou apresentando para vocês aqui uma visão geral da COB que nós vamos conversar. Então, esse documento é um documento extremamente detalhado. Tá? É um documento que tem uns pormenores muito interessantes. Boa noite. Cafeicultura, turma, quem que é? Cafeicultura, turma, quem que entrou na classe? Pode se apresentar, por favor? Porque não tem nome, eu gostaria de saber quem é Cafeicultura, turma. E essa inscrição que está aí. Pode abrir o microfone e se identificar, por favor. Poderia, por gentileza, identificar quem é Cafeicultura, turma? Que acabou de entrar? Bom. E aí, criançada, vem aí questão do grupo, né? Subgrupo. E aí vem as definições de bebidas, as descrições, que nós vamos conversar sobre isso. Bebidas limpas, café bebida duro, que é, as bebidas tonicadas, que são cafés que apresentam defeitos sensoriais. Também tem a descrição das bebidas para robusta, que é diferente do arábica. Do arábica é de Rio Zona a estritamente mole. No caso da bebida de robusta, ela é classificada como anormal, é muito ruim. Para vocês terem uma ideia, o café não apresenta sabor característico ao produto, tem gosto de qualquer coisa, menos café canéfora. Regular, boa e excelente. Tá? Os cafés robustos especiais estão nesse grupo aqui.
As classes com relação à cor, né? E aí vem aqui, ó, verde. O café beneficiado grão cru, de acordo com a coloração do grão, será classificado em 8 classes: verde azulado, verde cana e verde. É uma questão muito interessante, porque o café de cor verde, isso aí como cor, não como defeito, é aquele café que apresenta o grão de coloração verde e suas nuances. Entende? Isso aí hoje, para nós, é o café natural. O café natural tem cor verde. O café descascado tem cor verde ou verde azulada. Tá? E aí ele vai apresentando alguns degraus de mudanças de cor, a partir da cor do café do ano até aquela cor de um café discrepante, né? Que fala aqui que é a mistura de cores oriundas de liga de safras de cor diferente, que é aquela cor de... aquela confusão, né? Tipo briga de foice no escuro. Tudo misturado. Cor discrepante. E onde um café mais velho, ele passa aí amarelado, amarelo, rosado, chumbado, manchado, esbranquiçado. Então, isso aí nós vamos conversar sobre. Fala as questões da umidade, né? Fala do máximo de 12,5, enquanto o mercado fala de 11, 11,5. Né? A COB fala que um café até 12,5 está dentro da umidade segundo a legislação. Descreve as matérias estranhas, fala que não pode ter mais que 1%. E aí vem falando sobre classificação por tipo. E o detalhamento, né? Fala que o café é fora de tipo. Isso aí está relacionado à presença de defeitos e quantos grãos defeituosos estão. São termos muito interessantes, fala da questão da desclassificação. Vários detalhes aqui que eles falam em embalagem, rotulagem, como deve ser feita a amostragem. E eles vêm aqui com um protocolo, um roteiro de classificação, sequência de peneiras, isso eu vou mostrar tudo para vocês. Ele fala até como que deve ser a prova de xícara. Né? Como que deve ser a prova de xícara com relação a uma higienização de moinho, deve ser feita higienização de moinho, quantidade de xícaras que devem ser montadas, deve ser feita a escaldadura, o escaldamento ou a infusão, né, desse pó, fala sobre como mexer, fala que momento tem que ser feita a avaliação. Então, existe um detalhamento aqui, até superficial, mas existe. Ou seja, isso é a COB. Tá? Aqui, tabelas de defeitos, equivalência, nós vamos conversar sobre isso. Um grão preto. Um grão preto vale um grão em equivalência, um defeito equivalente. Né? 5 grãos brocados valem um defeito brocado limpo. 2 grãos brocados sujo equivalem a mesmo um defeito equivalente. 5 grãos verdes equivalem a um defeito. E aí a Suelen falou um negócio para nós muito interessante, Suelen, que é um conceito chamado defeitos capitais. Né? Como você não falou defeito capital, você falou outro, defeito primário? Eu falei errado, defeito de estado, mas é defeitos capitais. Então, isso. O defeito capital fala em PVA, preto, verde e ardido. O preto é um defeito capital. Um grão é um defeito. Problema gravíssimo de perda de qualidade, fermentação, apodrecimento. O ardido, que é PVA. O A é do ardido. Também é defeito bravo, porque 2 grãos equivalem a um defeito. E o grão ardido é aquele 1 segundo antes dele pretejar. É aquele grão avermelhado, fermentado, em processo de apodrecimento por ocorrência de micro-organismos, elevação de temperatura, possibilidade de contaminação com micotoxinas. Nós estudamos isso no mês passado. Tá? Agora, o verde,
5 grãos para fazer um defeito e ele é considerado defeito capital? É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Será que é mesmo? O verde é um grão de café que tem risco de contaminação por micotoxina, em especial a ocratoxina A, que prioritariamente estão nesses grãos, nesses defeitos. O verde, ele apresenta essa possibilidade? Não, não apresenta. Zero. O verde, ele traz o que para um grão de café? Ele traz amargor, baixa doçura, astringência, gosto de cereal, entende? Então, às vezes, a gente tem que fazer uma reflexão. O que são defeitos capitais? O que é PVA? Preto, verde, ardido, mas o preto ardido, defeito bravo. O verde, será? Essa tabela de equivalência, ela está aí para a gente analisar. Isso aqui de defeitos intrínsecos, né? Defeitos no grão de café. Existe aqui a tabela de defeitos extrínsecos, que estão fora do grão de café, cascas, pedra, pau, torrão, né? O grão de café, o fruto de café que não foi beneficiado, ou parcialmente beneficiado, no caso do marinheiro, que é o café em pergaminho. Então, tudo isso aí é para a gente estar detalhado na COB. Existe também o detalhamento da quantidade de defeitos e a tipagem do café, né? Qual a tipagem que se refere, por exemplo, café tipo 6, café tipo 7, eu falo no jornal, café tipo 6 na região tal. O que é o café tipo 6? É um café de 86 defeitos. 86 defeitos em 300 gramas de café, que é a base de uma amostra. O que isso aí equivale em termos de defeito? Vai depender de grãos. Vai depender se é um defeito de grande impacto ou não. Se é, por exemplo, o defeito preto, onde 1 grão vale um defeito, ou o defeito verde, onde 5 grãos vale um defeito. Então, são 86 defeitos, que podem ser 86 grãos pretos ou 86 vezes 5, 400. 80 vezes 5, 400, mais 6 vezes 5, 30. 430 grãos verdes em uma amostra de 300 gramas, onde 1 grão de café é em torno de 5 grãos, 6 grãos. Então, nós estamos falando de 316, 317, mais ou menos 2.000 grãos de café em uma amostra de 300 gramas. Pois não, Eduardo, pode falar. O que significa esses pontos que está do lado? Essa pontuação aqui era relacionada à sobretaxa na comercialização em grãos de café, ou melhor, em lotes de café de melhor qualidade. Ou seja, café isento de defeito ou com 2 defeitos. Pontuação máxima. Entendeu? Vantagem máxima. E aqui é o neutro. E aqui, desconto. Mas hoje isso não é utilizado. Isso aí hoje é algo que não é utilizado mais. Basicamente, hoje é o dia que eu dou mais aula. Chega essa hora, minha voz acaba. Garganta chega a arder. Basicamente, o que se usa é a primeira coluna do número de defeitos equivalentes e a tipagem correspondente. Tá? Isso aqui, ó, é a gradação para mudar do tipo 2 para o tipo 3. Ou seja, quanto mais alto esse número, mais próximo da tipagem seguinte está. Por exemplo, um café com 11 defeitos, ele é também um café do tipo 2. Ele varia, ele vai até 4, até 11 defeitos para ser chamado tipo 2. Um café tipo 3, ele vai até 25 defeitos. Agora, o tipo 3 base, tipo 3, só tipo 3, ele tem 12 defeitos. Um café tipo 6, base, ele tem 86 defeitos. Mas, com 153 defeitos, ele também é tipo 6. Porque o tipo 7 é a partir de 160. Tá? Então, é só uma gradação. Essa aqui também é uma gradação. Isso aqui a gente até utiliza. Mas essa coluna de cá, pouco.
Tá? E aí depois vem um laudo. Esse laudo, ele é utilizado de maneira oficial pelos fiscais federais agropecuários, Ministério da Agricultura. Utilize isso aqui. Em caso de exportação de café, todos os lotes exportados, eles devem passar por esse laudo. Eles devem ser laudados com esse modelo aí. E quem faz isso é o Ministério da Agricultura. É o pessoal no Porto Seco. Ou em Varginha, ou na Cochupé, ou em Santos. Para poder exportar o café, passa por isso aí. Né? Então aqui está a descrição. O produtor, qual safra, armazém. Né? Então são informações aqui de posicionamentos, a cidade, características de classificação, número de grãos, número de defeitos, descrição de defeitos extrínsecos, defeitos intrínsecos. Aí vem subtotal 1 com relação aos intrínsecos, subtotal 2 com relação aos extrínsecos, tanto em números, quanto em número de grãos, como número de defeitos, e aí eles já colocam aqui a tipagem, que é a soma de extrínsecos mais intrínsecos. Vocês vão entender isso aí. Eu só estou detalhando, no geral, o documento que rege o nosso estudo por essas 2 ou 3 semanas. Aí vem dizendo, qual a categoria? A peneira e ao formato. Se é chato, se é moca. Qual é o tipo de café que está ali? É peneira 16 acima? É peneira 17 acima? É bica, conjuntada de 4 peneiras ou mais? Né? Qual é a classificação sensorial? É arábica? Se é arábica, ele é o que aqui? Ó? Se ele é robusta, ele é o que aqui? Tá? Qual a classificação por cor? Marca também. Qual é a conclusão do fiscal? Ele vai falar umidade, categoria, qual aparelho que usou para medir umidade. Toda a descrição do café com relação à sua avaliação sensorial, o resumo. Tá? Por serviço de classificação de Guaxupé, Varginha, Espírito Santo, da Velha. Tá? E aqui está as características adicionais, processamento, como que está a questão de uniformidade, aspecto, tá certo? E aí fechamos o que a COB traz para nós em geral. E aí eu volto para a apresentação. E está projetado para vocês aí já. Pessoal, eu vou colocar na plataforma esse documento que eu mostrei para vocês, para vocês darem uma lida. E não se preocupem, eu falei um monte de coisa. Eu quis mostrar para vocês, e obviamente vocês guardaram muito pouco, e eu sei disso, entendo isso, porque eu falei de um monte de coisa superficialmente tudo uma vez. Mas é só para poder deixar muito marcado para vocês que a COB é um protocolo de classificação de café que tem uma riqueza muito grande em detalhes em termos de classificação física. E eu vou arriscar dizer para vocês, em termos de classificação física, a COB é o regulamento técnico mais detalhado que tem hoje no mundo. Em termos de classificação física, classificação sensorial, não. Classificação sensorial é o protocolo da Associação de Cafés Especiais. Nós vamos chegar nisso depois que nós detalharmos a COB. Mas em termos de classificação física, a COB é o documento hoje mais detalhado para a classificação de café no mundo. Isso é um ponto positivo. Aí, ó, só para vocês terem uma exemplificação de cor. Né? A cor, só um segundo. Só um segundo. A cor é a classificação por classes. São classes. As cores são classes. E são essas 8 aí. Vejam. Café verde azulado e café verde. O café verde azulado é aquele café de coloração normal,
da safra do ano, que vem por um processamento via úmida, vem pelo descascamento. Né? O descascamento, ou o despolpamento, ou o desmucilamento, ou desmucilagem. Esses 3 processos de retirada da casca dos frutos maduros produz grãos de café após a secagem, após o descanso, no benefício, geram grãos de café, maioria das vezes, maioria dos lotes, de coloração verde azulada ou verde cana. Tá? São lotes de café que vêm de lotes de café processados por via úmida. O grão de café verde, o lote de café que é caracterizado como verde, e aí vem de novo a palavra verde. Verde como cor, nem como defeito, nem como padrão de exportação, o verde como cor, ele é de um café natural. Então, quando a gente coloca lado a lado um café natural e um café descascado, da mesma lavoura, mesmo cultivar, mesma safra, a gente percebe nitidamente a diferença de cor de um para o outro. Né? Onde o processamento pós-colheita leva essa cor verde azulada e o processamento natural, pós-colheita via úmida, e o processamento natural via seca, leva a essa coloração verde, que é típica de cafés naturais. Tá? Só lembrar que isso, gente, para cafés da safra, os grãos de café que são armazenados, que são armazenados e comercializados em safra seguinte, eles têm uma mudança de cor significativa. Tá? Nós já conversamos sobre isso na disciplina do semestre passado, sobre colheita, processamento pós-colheita, quando nós falamos de armazenamento. Armazenamento, benefício e rebenefício. Né? Só para a gente ter só para a gente recordar um pouco o que nós falamos lá. O produtor pode armazenar o café em coco, em pergaminho ou beneficiado, não é isso? Em qual forma de armazenamento o café mantém melhor as suas características de cor? Em qual tipo de armazenamento? Em coco, exatamente. Em coco, né? Em coco. Em coco ele dura mais em termos de aspecto. Mas e sabor? O sabor muda? O sabor muda. Menos drasticamente quando a gente compara o armazenamento de um café beneficiado ou o armazenamento de um café em pergaminho. Eles mudam muito, mudam de maneira significativa. Mas o café em coco, armazenado em coco, ele muda muito pouco em termos de cor. E muda também de maneira significativa em termos de sabor. Veja, eu tenho um exemplo para contar para vocês aqui. Aqui na escola, nós temos uma característica, nós precisamos de fazer um procedimento nos meses de fevereiro e março, que acontece por conta da nossa indústria. Nos meses de fevereiro e março, a gente passa o café novamente nos secadores. E aí a gente uniformiza, né, reduz um pouco a umidade, porque à medida que ele vai sendo armazenado, ele vai ganhando umidade nessa época de chuva, e isso é normal, porque o ambiente está com a umidade relativa do ar muito alta, então o café tende a absorver essa umidade, porque ele está com umidade de 11% a 12%, que é o que nós deixamos da última seca, no momento de colheita, e a gente tem que armazenar esse café para poder atender a indústria e dar aula de benefício, de rebenefício, ao longo de todo esse intervalo. Só que nesse momento de fevereiro, março, a gente, antecedendo a safra, a gente prepara toda a infraestrutura para receber o café da safra que vai começar agora para nós em junho. Então, os meses de fevereiro, março e abril, em especial fevereiro e março, é o mês que nós fazemos a ressecagem desse café e já estimamos o que vai ser usado na indústria até outubro. Porque outubro a gente já começa a usar café da colheita do ano após o descanso. Então a gente fecha a colheita em agosto, o café descansa em setembro e em outubro a gente já passa a usar esse café como café fresco, café do ano misturado com a safra anterior, para poder a gente não ter um disparelho muito grande do café da safra anterior com o café do ano. Esse é o nosso procedimento. Para vocês terem uma ideia. E aí acontece uma questão muito interessante. Quando a gente faz a estimativa do café que vai ser consumido até outubro, a gente sempre deixa guardado café em excesso.
Ou seja, nas nossas tulhas existe muito mais café em coco do que aquilo que vai ser usado até outubro. E nós temos que esvaziar a caixa. Então, um pouco do café nós beneficiamos e armazenamos, e o outro restante a gente vende. O excesso do bom café a gente vende. E aí o que acontece normalmente? Esse café que nós beneficiamos, esse bom café que está guardado, que nós ressecamos, que nós beneficiamos, esse café é vendido agora, por volta de março, abril. E na maioria das nossas vendas, esse grão de café entra com safra nova. A gente deixa ele para poder entregar entre abril e maio, porque já dá a entender, pelo aspecto, que é um café de safra nova, colhido precocemente. De região mais quente, por exemplo. Em abril, lavoura de Bourbon, que bate o sol da tarde, de lavoura mais velha, de altitude mais baixa, está colhendo café. E a lavoura antecipa demais. Lavoura de Bourbon podada, primeira e segunda safra, em área que bate o sol da tarde, que é mais quente, nós colhe em abril. E nós já passamos por essa situação, não foi uma ou duas vezes, não, foram mais vezes. Onde o café armazenado em coco, ele manteve o mesmo aspecto de um café de safra nova. E sensorialmente também, não pegou sabor de madeira. Então nós conseguimos manter esse café estocado e vender com bom valor, inclusive. Pegar o finalzinho do valor de alta antes de entrar a safra. Então essa questão de cor, essa questão de armazenamento, ela é muito importante nesse momento, na classificação do café. Porque um café beneficiado e armazenado, ele passa a uma coloração amarela, depois uma coloração amarelada, até chegar no esbranquiçado. O chumbado é uma coloração manchada, você vê aqui as manchas. Tem algumas irregularidades. E o discrepante é aquele lote de café de 10 anos, 15 anos, que mistura um monte de lote. Tá? E essa coloração marrom é a coloração típica do café robusta. Inclusive, esses grãos de café aqui são grãos de robusta. Todos os demais são arábica. Verde azulado, verde amarelado, chumbado, discrepante, o esbranquiçado e o amarelo são arábica. Essa figura central aqui é um grão de café robusta, está escrito aqui. Ele está como marrom robusta. Perceba que o grão de café ele é mais pontudinho, olha aqui, ó. Diferente do arredondadinho do arábica. Ele é mais pontiagudo, tá? Olha, esse aqui está bem típico. Isso é a classificação por classe, que está relacionada à cor do grão de café. Tá? Alguma pergunta, gente, sobre isso? Sem perguntas? Alguém quer fazer alguma consideração?